Queridas e queridos amoras e amores, eu sou a Hannah, fisioterapeuta, osteopata e coach. E hoje vamos fazer uma lições de livro sobre este livro, Lua Vermelha, da Miranda Gray. As energias do ciclo menstrual como fonte de empoderamento sexual, espiritual e emocional. É um livro bem interessante, então roda a vinheta pra gente começar. O autoconhecimento é uma ferramenta muito importante nos dias de hoje, até às vezes fica um pouco clichê, mas existem várias formas de se autoconhecer, porque nada mais é do que mergulhar em si mesmo e conhecer a si. Então, existem várias formas, por exemplo, um processo de coaching, terapia ajuda bastante no autoconhecimento, fazer o seu perfil, a análise do seu perfil comportamental, até mesmo o seu mapa astral. Existem várias formas que conectam com esse conhecer a si mesma e a si mesmo. E sim, entender o seu ciclo menstrual, se você é mulher, ou até mesmo se você é homem, nos entender um pouco mais, passa sim por uma forma de autoanálise e de autoconhecimento e de autopercepção. Então, este livro é um livro muito interessante. É claro que dependendo se você não cicla, no sentido assim, se você toma contraceptivos orais, até faz uso, né, de métodos anticoncepcionais, obviamente que isso vai influenciar, porque a partir do momento que você não tem essa parte hormonal, isso repercute sim na forma como acontece essa fisiologia. Então, assim, o ciclo menstrual basicamente são 4 fases. Então, assim, pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e menstrual. É importante entender que os hormônios, né, tem os hormônios secretados pela hipófise, que são o LH e o FSH, e os hormônios secretados pelos ovários, que são o estrógeno e a progesterona. Então, esse eixo, né, entre a hipófise e ali os ovários, quando você não está tomando nenhum método, né, anticoncepcional, ou seja, quando você está deixando a natureza fisiológica ocorrer, isso sim acaba tendo repercussões no seu sono, no seu humor, na sua criatividade, até na sua produtividade, porque uma vez que somos cíclicas, sim, isso vai repercutir até mesmo nos nossos cuidados da saúde, exposição, libido. Então tem diversos aspectos que sim são influenciados pelo seu ciclo menstrual. É claro que eu não estou falando como forma de criar uma desculpa, digamos assim, ou criar aquela questão, porque tá na TPM, isso, aquilo. Não, é muito mais do que isso, na verdade, até porque até mesmo culturalmente, socialmente, às vezes a menstruação é dita como suja, como, é ruim, também a mulher não quer ficar grávida, tem essa questão, mas é importante entender que essa natureza cíclica, sim, ocorre entre nós mulheres e viver em harmonia, entender o seu ciclo e harmonizar esses ritmos biológicos é bem interessante. Então, neste livro, a autora ela faz associações com fases do ciclo, com arquétipos, que depois eu vou entrar ali. Ela também sugestiona fazer uma mandala lunar. O livro justamente Lua Vermelha, porque menstruação vem da questão de lua, então assim, digamos, numa semântica, e justamente essa conexão com as fases da lua, que também já conecta com esse sagrado feminino e até mesmo com o universo. Então, assim, é preciso entender que menstruação é muito mais do que sangrar ali e ficar na TPM. Então, ela conecta essas questões de energias criativas, justamente sexuais, e essa mandala lunar, ela leva em conta alguns aspectos que a gente vai falar ali. Vou falar aqui, né, no caso. Então, a mandala lunar, ela considera níveis de energia. Então, por exemplo, se você tá mais dinâmica, sociável, retraída ou com pouca energia. Considera também emoções, porque tem fases do ciclo que às vezes você vai estar mais tranquila, equilibrada, irada, né? Irritada, amorosa, generosa, maternal, intuitiva e psíquica. Questões de saúde, então, cansaço, qualidade do sono,
desejos por comida e até mesmo mudanças físicas, então edema, até seios, então assim, isso também é um ponto que é considerado. Sexualidade, então a libido, né, na fase ovulatória já é sabido que aumenta, com certeza, principalmente, né, se você cicla, até porque quando você toma algum método contraceptivo, isso sim influencia até no muco vaginal e tudo mais. Mas a sexualidade, se você tá mais ativa, passiva, erótica, sensual, exigente, agressiva, sem desejo, amorosa, carinhosa e libidinosa. Os seus sonhos, muitas vezes sonhos eróticos, sonho com homens, sonhos com cores fortes, conteúdo trágico, sonhos vívidos, sonhos premonitórios ou sonhos recorrentes, até mesmo sono, né? Muitas vezes tem épocas do ciclo que você dorme mais. Expressão exterior, então assim, criatividade, esportes ou exercício, a sua confiança, capacidade de organização, concentração, capacidade de superação e até mesmo no seu jeito de vestir. É bem interessante fazer essas associações da mandala lunar e desses aspectos e como uma forma realmente de autoconhecimento, entender que justamente nessas fases do ciclo, essas questões que eu mencionei anteriormente vão variar. E isso é bem interessante, porque isso acaba até, por exemplo, na hora que você for fazer a sua agenda e tudo mais, tem períodos do mês que você vai estar mais propícia a se expor mais, até mesmo mais criativa, tem períodos que não. Então, assim, isso tudo é bem interessante, porque até aqui no livro fala que justamente esse útero, que é a árvore da vida, por exemplo, se o óvulo não for fecundado, ou seja, não gerar uma nova vida, um novo ser, ele vai gerar de qualquer maneira ideias filhas. Então, assim, essa relação com a criatividade é bem interessante. E até ela fala aqui, ó, você vai notar similaridades nos momentos dos ciclos marcados. Então, assim, por essas mudanças, né? Tanto emocionais, criativas, físicas e sexuais recorrentes de algumas fases. Então, é bem interessante não só fazer a mandala, que a mandala é uma forma didática e visual de entender tudo isso, mas esse autoconhecimento. Então, assim, esse sagrado feminino, entender essas fases é bem legal e ela faz associação com arquétipos, que agora eu vou falar aqui, esses arquétipos e como se relacionam. Inclusive, ela fala até de animais que são associados com determinadas fases do ciclo. Então, assim, no começo do livro ela conta uma história, justamente para contextualizar essas fases do ciclo, e depois ela vai destrinchando e relacionando todos esses aspectos, saúde, sono, sexualidade, criatividade, em cada fase, né? Então, basicamente tem a primeira fase, que é a fase da donzela. Então, está mais relacionada com a lua cheia, que é essa fase pré-ovulatória. Tem a fase da boa mãe ou rainha, que está mais relacionada com a lua cheia. Desculpa, eu falei lua cheia antes, é com lua crescente, a primeira fase da donzela. A segunda é a lua cheia, que é assim, aí a fase de ovulação, né? Que vai ter essa potencialização. Depois vai ser a fase da feiticeira, que é a fase pré-menstrual e que mais se relacionando com a lua minguante. E, por último, a fase menstrual, que é a fase da bruxância, que é justamente a fase onde ocorre a menstruação e que está mais relacionada com a lua escura, que ela fala que é a lua nova. Então, na menstruação, justamente, ela fala que é como se fosse uma fase mais de introspecção, de intuição, né? Esse período menstrual. E a mulher moderna, ela até associa que essa ciência, tecnologia, a parte laboral da mulher é uma parte mais exterior, e essa parte da menstruação, né, de entender esse ciclo menstrual, está relacionado com essa parte intuitiva, essa parte feminina, essa parte mais introspectiva da mulher. Então, essa experiência menstrual e se harmonizar e se auto-aceitar o seu ciclo e essas fases e entender que sim, como somos cíclicas, isso sim vai repercutir nas relações, em como a gente produz, em como a gente está no momento, no nosso humor, até mesmo essa questão hormonal.
a parte de atividade cerebral, então todos esses aspectos precisam ser considerados. É bem interessante assim, ó, o poder de criar, né, e o poder de destruir, né, estão todos ambos, né, no caso dela, no caso de nós, né, tudo no universo está conectado. E aí, direcionar essa magia com essas energias em equilíbrio. Então, no caso, essa energia do interior, da interiorização, com essa energia exterior. Então, ela fala, inclusive, que em alguns países, por exemplo, na religião islâmica, as mulheres menstruadas elas não podem entrar nem nas mesquitas. Então, assim, para ver como ocorre, dependendo do local do mundo, existem várias conotações e eu acho mesmo até como cultura e sociedade, às vezes criou-se esse estigma da TPM, enfim, toda essa questão, sujeira, enfim, essas questões que rondam essa parte do ciclo menstrual. Então é um livro que é bem interessante, que ele aborda esses aspectos assim e tem esse caráter de, por exemplo, fazer a mandala lunar e tem sim um componente bem autoexplicativo, tanto do ciclo, se você não conhece, no meu caso, por exemplo, eu já tenho uma boa noção do ciclo menstrual, enfim, por ter essa vivência como profissional da saúde, então eu já entendia o ciclo, já entendia as fases, mas não tinha relacionado, por exemplo, com a parte da lua, com a parte dos arquétipos, até mesmo feito todas essas associações que depois de ler o livro eu comecei a fazer entender. É claro que eu sou uma mulher que ciclo, então assim, que nem eu falei, se você não cicla, mas vale bastante a reflexão e vale também entender como as formas de autoconhecimento elas sim podem acontecer, que nem eu falei, com processos com o auxílio de profissionais, mas sim mesmo você mesmo, né? Você mesma, você mesmo, a sua forma de autoconhecimento, por exemplo, em livros, me ajudam bastante, então por isso que eu tô fazendo aqui lições de livros em autoconhecimento, e esse foi um livro que sim me ajudou muito. Então, assim, existem várias formas de se interiorizar e de olhar pra dentro, né? Eu acho que o autoconhecimento não é só se eu fizer uma coisa externa, só se eu contratar um profissional X. Não, esse autoconhecimento, ele passa desse entendimento, né, de você mesma, de você mesmo. Então, eu espero que essas insights, inputs desse livro tenham me ajudado, se você é mulher, a convidar você ou a ler esse livro ou a entender o seu ciclo. Se você não cicla também, claro, né, procurar profissionais, uma ginecologista especializada para você entender melhor, até mesmo, não é que eu sou a favor do natural, eu acho que é preciso conversar sobre essas questões e você entender se você quer ciclar ou não, mas eu particularmente sou a favor de deixar a expressão fisiológica e natural, porque o nosso organismo tem o poder de autocura, o nosso organismo tem o poder e a potência, não só como mulheres, não só na parte feminina, mas de se curar, de se reorganizar. Então, assim, eu acredito muito no nosso potencial como organismo humano, né? Então, eu te convido, se você quiser ler o livro, deixa nos comentários como que você se percebe nas fases do ciclo menstrual, se realmente existem mudanças no seu sono, existe mudança na sua saúde, no seu humor, na parte cerebral, na sua sexualidade, na sua libido, até mesmo atividade física. Então, como que isso funciona pra você? Eu vou adorar saber, eu vou adorar trocar com você e aprender também. E no podcast Saúde com Ela dessa semana, eu recebi a médica ginecologista Marta Bacchini, que a gente se aprofundou e fez uma conversa muito massa que não só falou sobre ciclo menstrual, mas a gente falou também sobre mulher, sobre até inclusão feminina, sobre privilégios, enfim, foi uma conversa muito interessante. Então eu te convido a escutar lá, tá no Spotify, em outras plataformas. E é isso, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado e contribuído. E curte, compartilha, aperta no botão vermelho, manda pra alguém que você ama. E beijos de luz e nos vemos no próximo vídeo.